Olá pessoal, sou o professor Sérgio Andrade, da disciplina Matemática. Iremos revisar o assunto Operações com números inteiros. Vamos lembrar dos elementos que pertencem ao conjunto dos números inteiros? Pois é, esse conjunto é representado pela letra Z maiúscula. Os elementos desse conjunto numérico estão dispostos na reta numérica, simetricamente, pelos números negativos e positivos. Abaixo vemos a representação do conjunto dos números inteiros através de chaves. Vamos posicionar por zero. Os números inteiros eles ficam localizados entre chaves e a melhor representação dele é identificar que todos os valores à direita do zero são positivos e todos os valores à esquerda de zero são negativos. Entendendo que as reticências do lado direito dá o sentido de continuidade. Exemplo, 3, 4, 5, 6 e aí por diante. As reticências representam também um infinito positivo. À esquerda do zero, como já falei, representa os números negativos. E as reticências à esquerda também dá o mesmo sentido de continuidade. Menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e aí por diante. As reticências à esquerda do zero representam o infinito negativo. Esses números poderão ser usados em nosso cotidiano através das seguintes operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. Mais adiante, segue algumas dicas das operações. Temos aqui o professor, que vai falar um pouquinho melhor sobre a adição. Sinais iguais, somamos as parcelas e conservamos o mesmo sinal. No exemplo ao lado do item A. Mais 7 mais 5. Os sinais não são iguais, mais e mais, então vamos somar. 7 mais 5, 12. Se os sinais são iguais, predomina o valor positivo. Letra B. Menos 7 menos 5. Também os sinais são iguais. Iremos somar. 7 mais 5, 12. Como os sinais são iguais e são negativos, predomina o sinal de menos. A aluna faz a seguinte observação: sinais diferentes, diminuímos e conservamos o sinal do maior. E o professor reforça: vocês perceberam que na operação menos 8 mais 10 o sinal ficou positivo? Porque 10 é maior que 8. Ele deu esse exemplo do item C. Menos 8 mais 10, os sinais são diferentes, iremos diminuir. 10 menos 8, 2. O maior valor absoluto entre 10 e 8 é 10. Como 10 está positivo, predomina o sinal de mais. O exemplo D, observamos agora que o 8 é positivo e o 10 é negativo. Sinais diferentes, sempre iremos diminuir. 10 menos 8, 2. O maior valor absoluto também é o 10, porém ele agora está negativo, teremos uma resposta negativa, ou seja, menos 2. Multiplicação e divisão de números inteiros. O professor vai dar a seguinte dica. Estão lembrados dos joguinhos de sinais? Ele faz uma explicação ao lado do quadrado à sua direita. Aqui temos uma multiplicação fatores mais 5 e menos 10. Toda vez que os sinais forem negativos, a resposta sempre será negativa. Mais com menos, menos. 5 vezes 10, 50. No item B, temos menos 8 vezes mais 6. Observe que os sinais são diferentes. Vai ser sempre uma resposta negativa. Menos com mais, menos. 8 vezes 6, 48. No exemplo C,
Temos mais 40 dividido por menos 5. Observe que a operação mudou. Agora é uma divisão. Mas temos a mesma dica. Sinal positivo e negativo são diferentes, a resposta é negativa. Mais com menos, menos 40 dividido por 5, 8. No exemplo D, temos outra divisão, menos 36 dividido por 6. Sinais diferentes vai ser sempre menos. Menos com mais, menos 36 dividido por 6, 6, resposta menos 6. A aluna aparece e dá e reforça a dica do professor. Sim, lembra, sinais diferentes na multiplicação ou na divisão sempre resultam em sinal negativo. Foi os exemplos que o professor já tinha comentado. Sinais diferentes na multiplicação ou na divisão, a resposta sempre será negativa. O nosso colega reforça, exclamando ao professor: Ei, professor, é importante lembrar que sinais iguais na multiplicação ou na divisão sempre resultam em sinal positivo. Ele está afirmando. Vamos aos exemplos abaixo. 2 fatores mais 2 e mais 4 é uma multiplicação. 2 vezes 4, 8. Como são iguais os sinais, mais e mais, a resposta é sempre positiva. Outra multiplicação, menos 4 vezes menos 10. Sinais iguais, não é isso? Menos e menos, então a resposta vai ser sempre positiva. 4 vezes 10, 40. Quem lembra do sinal dos jogos de sinais? Menos com menos, mais. Mais com mais, mais. Na divisão temos menos 20 dividido por menos 2. Sinais iguais, resposta mais. 20 dividido por 2, 10. Pelo joguinho de sinal, menos com menos, mais. Outro exemplo, mais 15 dividido por mais 3. Sinais iguais, mais e mais, resposta positiva. 15 dividido por 3, 5. O que revisamos? Representação do conjunto dos números inteiros pela letra Z. A disposição dos elementos do conjunto dos números inteiros Z entre chaves e sua identificação de infinito negativo e infinito positivo através das reticências. E como sinais mais e menos são utilizados em suas operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. Espero que tenham gostado da aula e obrigado pela atenção.